sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Márcia Bittencourt Pedagoga. Este é o segundo vídeo da série Tampinhas. No primeiro vídeo, nós trouxemos à tona os 7 processos mentais, um conteúdo mais adequado para as crianças da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental. Neste vídeo, nós vamos trazer o conteúdo resolução de problemas a partir de uma coleção de tampinhas. E como é que foi, né, que surgiu essa ideia de pensar em resolução de problemas e em tampinhas ao mesmo tempo? Quem me conhece já sabe que eu sou apaixonada por tampinhas. Eu acho tampinha a coisa mais linda do mundo. E aí eu estava naquele momento muito insatisfeita mesmo com o trabalho que eu realizava no sentido de ampliar, né, os conhecimentos das crianças em relação à resolução de problemas. Eu normalmente utilizava o livro didático ou eu utilizava atividades que eram elaboradas no coletivo de professoras do terceiro ano daquela escola que eu trabalhava. Normalmente, eu percebia que aqueles problemas não tinham, assim, muita relação com as vivências das crianças, né? Não tinham muito significado para elas. E aí, eu fiquei pensando, falei, não, gente, eu preciso achar um jeito de trazer significado para este conteúdo, né? E foi então que eu tive a ideia de fazer a coleção de tampinhas e propus para elas. Vamos juntar 1000 tampinhas? E elas toparam na hora. E eu imaginei que a partir daquela coleção, eu podia todos os dias, à medida que as quantidades da coleção fossem se alterando, eu podia elaborar problemas, né, que tivessem significado, que fizessem parte de um contexto de vida daquelas crianças, que naquele momento era a coleção de tampinhas, né? E para pensar nesses problemas, né, eu iria trabalhar também as operações matemáticas, né, a subtração, a adição, a multiplicação, a divisão e todas as ideias que envolvessem, né, essas operações. E aí, então, nós começamos, mas o primeiro problema já surgiu. Aonde colocar essas tampinhas? Eu fiquei lá pensando, meu Deus, onde que nós vamos pôr essas tampinhas? Onde que nós vamos pôr essas tampinhas? Colocar numa caixa e colocar lá em cima do armário, e todo dia eles chegam e a gente vai colocando lá dentro da caixa, contando e colocando dentro da caixa. Foi que, de repente, eu pensei, falei, não, eu posso fazer muito melhor do que isso. E lá na minha sala tinha um mural de madeira forrado com feltro verde, né? E aí eu tive a ideia de fazer ali naquele mural um quadro valor de lugar. E aqui está, ó, a imagem do quadro valor de lugar, onde nós fomos colocando as nossas tampinhas, né? Todos os dias chegavam tampinhas e a gente colocava no quadro valor de lugar. Mas como? Inicialmente, as tampinhas chegavam, nós contávamos as tampinhas, mas contávamos as tampinhas fazendo montinhos de 10 em 10. Aqui as crianças contando as tampinhas, né? Não todas as crianças. A cada dia um grupinho de 3 ou 4 crianças fazia esse trabalho de contar as tampinhas e separá-las de 10 em 10. Então, nós colocávamos essas tampinhas, né, essas 10 tampinhas, em saquinhos pequenos, saquinhos pequenininhos, e colocávamos ali na casa das dezenas. As tampinhas que sobrassem, que não formassem dezena, a gente deixava na casa das unidades. Quando na casa das dezenas a gente conseguia juntar 10 saquinhos, nós pegávamos esses 10 saquinhos, colocávamos num saquinho maior e passávamos lá para a casa da centena. E foi assim que nós conseguimos também juntar 10 saquinhos de centena e passamos para um saco bem maior
e colocamos lá na casa da unidade de milhar. Como é que eu fixava esses saquinhos aí nesse quadro de madeira? Eu tinha, na época, um grampeador, daqueles grampeador de reformar sofá, que a gente pressiona e ele fixa muito bem, né? Então, isso me ajudou bastante. Mas existe uma outra possibilidade para a gente fixar esses saquinhos também, num quadro assim como esse de madeira, que é usar o percevejo, aquele que a gente compra em caixinhas, né, onde a gente vai apertando com o dedo, e ali dá para colocar os saquinhos também sobre a madeira. Uma coisa que nós pensamos para essa coleção de tampinha ficar mais organizada foi não trazer qualquer tipo de tampinha, não. Nós queremos tampinhas de refrigerante, tampinhas de água, de caixinha de leite, tampinhas que tivesse aquele tamanho da tampinha de refrigerante. Então, só essas tampinhas que fizeram parte da coleção, né? E aí as crianças começaram a trazer tampinhas e todos os dias eu elaborava mais ou menos 2 ou 3 problemas em relação a essas quantidades de tampinhas que as crianças traziam. E também levando em conta essas ideias matemáticas em relação às operações. E aí eu fiz um material muito bacana com as ideias matemáticas relacionadas às operações que me auxiliava nesse contexto de elaboração de problemas, para que eu não priorizasse só uma ideia ou só outra ideia, né? E que eu tivesse, assim, uma consciência mais clara de quais problemas eu deveria elaborar, né? Uma outra coisa que me deixava muito angustiada é que, por exemplo, na escola, normalmente, a gente trabalha adição, subtração, multiplicação e divisão em períodos estanques. Então, assim, quando nós estávamos trabalhando multiplicação, a gente só pensava em problemas de multiplicação. E eu não achava isso legal também. Então, eu queria trazer tudo junto e misturado, sabe? E ensinar para as crianças as 4 operações dentro deste trabalho de resolução de problemas. Então, eu vou compartilhar com vocês este material que eu elaborei, né? Com as ideias matemáticas de cada operação, as ideias matemáticas do campo aditivo, né? Que englobam as operações de adição e subtração, e também as ideias matemáticas do campo multiplicativo, que englobam as operações de multiplicação e de divisão, tá? O material é este que tá aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês, vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem imprimir e assim quem quiser também pensar, né, num contexto mais significativo para o trabalho de resolução de problemas por meio de uma coleção ou por meio de qualquer outra coisa que vocês pensarem, né? Vocês já então agora eu vou compartilhar com vocês algumas imagens do meu quadro daquela época. Esse projeto ele foi desenvolvido em 2014, as imagens não estão com muita qualidade, até porque eu não imaginava compartilhá-las assim em forma de vídeo, né? Eu tirei essas fotos mais para poder guardar mesmo o registro desse trabalho. Então, para ficar mais legível, eu vou copiar o problema e colocar abaixo da imagem para que todo mundo possa ler, né? E compreender melhor como é que foi que eu pensei, né? Na hora de elaborar esses problemas de forma a trazer o campo aditivo, né, com operações de adição e subtração, e o campo multiplicativo com as operações de multiplicação e de divisão para esse contexto, né, da resolução de problemas, tá? Então, o problema que eu vou compartilhar primeiro é este aqui, eu vou ler para vocês, e este problema, ele fala o seguinte: das 74 tampinhas que Rodolfo trouxe, 24 são brancas. Quantas
são de outras cores, né? Este é um típico problema do campo comparativo, né? Tem uma ideia comparativa, e aí nós vamos precisar, para respondê-lo, uma operação de subtração, né? E essa ideia de comparação é uma ideia bastante complexa para as crianças compreenderem. Então, eu trazia muitos problemas com essa ideia de comparar. Às vezes eu falava, olha, tal pessoa trouxe 24 tampinhas e a outra pessoa trouxe 12 tampinhas. Quantas que fulana trouxe a mais, né, do que a outra, ou quantas que a outra trouxe a menos, sabe? Fazer esse tipo de comparação. As crianças têm muita dificuldade quando elas veem essa pergunta a mais ou a menos, né? Porque elas induzem que essa palavra mais significa que ela vai precisar fazer uma operação aditiva, né? Uma soma, uma adição, porque está escrito mais lá, né? Então, quando a gente trabalha com as crianças, a interpretação deste texto, e eu trabalhava muito a interpretação do texto do problema antes de chamá-las para vir resolver o problema, né? O problema, para que elas compreendessem qual era a ideia, o que aquilo estava perguntando, né? E não fossem assim respondendo aleatoriamente sem pensar. E aí eu vou aproveitar esse momento para fazer uma ressalva quanto a essa coisa das vezes a gente ensinar palavras. Olha, menino, quando você vê uma palavra do tipo tal, é porque é de menos. Quando você vê a palavra tal, é de mais. Isso aí confunde muito e às vezes é por isso que as crianças chegam numa situação dessa, de um problema onde ela precisa fazer a comparação, e se no corpo do problema vem essa palavra a mais, ela já induz, não, a palavra a mais significa porque é demais, e às vezes não é demais, é de menos, né? Para fazer essa comparação, ela vai precisar diminuir a quantidade menor da maior para saber o quanto tem a mais e o quanto tem a menos, tá? Um exemplo clássico que eu gosto de trazer, por exemplo, eu já vi alguns comentários do tipo, quando você vê a palavra gastou, é porque o dinheiro diminuiu, então é de menos. Nem sempre. Eu posso, por exemplo, fazer um problema do tipo seguinte, eu tinha 10 reais e gastei 5 reais com um picolé, com quanto eu fiquei? Aí sim, essa palavra gastou tem um sentido de retirar, de tirar 5 reais do dinheiro que eu tinha. Mas eu posso usar essa mesma palavra de outra forma. Por exemplo, eu posso dizer, eu fui na panificadora e gastei 5 reais com picolé, gastei 2 reais com pão e gastei 1 real de chiclete, né? Quanto foi que eu gastei? Então, a palavra gastei aqui, já tem um sentido de adição. Eu vou juntar o que eu gastei com picolé, o que eu gastei com chiclete e o que eu gastei com pão. Então, a mesma palavra pode ter sentidos diferentes. Então, eu acho que convém a gente evitar de levar para as crianças essa ideia de a palavra tal é de menos, palavra tal é de mais. A gente precisa realmente ensiná-las a interpretar o texto. E vamos a mais um problema. Eu vou ler para vocês. Ontem a gente tinha 309 tampinhas. A colega Ana trouxe 10 tampinhas e a professora 2 tampinhas. Com quantas tampinhas ficamos? Aqui nós temos um clássico problema, né, do campo aditivo, onde nós vamos juntar as tampinhas que foram trazidas naquele dia e depois vamos acrescentar essas tampinhas à quantidade que nós tínhamos originalmente, né? Então, nós temos duas ideias da adição, a ideia de juntar e a ideia de acrescentar. Nós podemos resolver esse problema de duas formas, ou numa conta de adição de 3 parcelas, né? Ou em duas contas. Primeiro,
juntando as tampinhas que foram trazidas neste dia, pegando o resultado dessa quantidade de tampinhas e acrescentando as tampinhas que nós já tínhamos. Agora eu quero mostrar um problema bem interessante, que é este aqui, ó. Vou ler para vocês. Temos 842 tampinhas. Juntando as 55 tampinhas de hoje, faltam quantas para chegar a 1000? Então, aqui, para responder este problema, nós vamos usar duas operações do campo aditivo, que serão uma operação de adição e uma de subtração. Nós vamos juntar a quantidade que chegou hoje à quantidade que nós tínhamos, né? E obter o resultado dessa quantidade. Então, depois nós vamos retirar das 1000 tampinhas que nós queremos chegar, nós vamos retirar o que nós já temos, né? Que é 897 tampinhas. Então, a diferença entre 1000 tampinhas e 897 representam, né, a quantidade de tampinhas que nós precisamos para completar essa quantidade de 1000 tampinhas. Então, aqui nós trazemos uma ideia, né, da subtração, que é a ideia de completar. E essa ideia, gente, também é um pouco complexa, viu? Das crianças entenderem. Então, precisa se trabalhar muitos problemas com essa ideia de completar, que elas normalmente demoram um tempinho para compreenderem essa ideia. Observem esse probleminha que eu coloquei aqui agora. É um problema do campo multiplicativo. Eu queria, neste dia, trazer mesmo um problema de multiplicação para as crianças. E então, eu inventei esse problema a partir de uma quantidade de tampinhas que as crianças trouxeram naquele dia. Eu vou ler para vocês o problema. E ele diz o seguinte: hoje, juntamos 12 tampinhas. Se tivéssemos juntado 5 vezes essa quantidade, quantas tampinhas teríamos juntado, né? Hipoteticamente, se a gente tivesse juntado 5 vezes essa quantidade. E aí, nesse dia, eu não explorei muito a leitura e a interpretação do problema, não. Eu queria fazer uma sondagem do que as crianças pensavam em relação a esse problema. Então, eu chamei 3 crianças no quadro para resolvê-la, né? Eu chamei a Ana, a Clara e o Luiz. E aí, a Ana, ela fez aquela leitura clássica do problema e não conseguiu interpretá-lo, né? Ela apenas juntou as quantidades que tinha ali naquele problema. Ela juntou o 12 mais o 5, que deu 17. E a outra criança, ela fez sim uma multiplicação da forma como ela conhecia, né? Ela compreendeu o sentido do problema, que era multiplicar aquela quantidade de tampinhas que a gente tinha por 5. E a outra criança, o Luiz, ele também compreendeu que precisaria multiplicar aquela quantidade de tampinhas por 5. Só que o Luiz, ele foi por um outro raciocínio da multiplicação, que é a adição de parcelas iguais. Então, ele pegou as 12 tampinhas, né, a quantidade de tampinhas daquele dia, que eram 12, e somou 5 vezes aquela quantidade e encontrou o mesmo resultado, 60 tampinhas, né? Então, são ideias da multiplicação, ideias diferentes que levam a um mesmo resultado. Agora, um problema surpreendente, tá, gente? Foi verdade mesmo, e eu vou provar que foi verdade, tá? Olha lá o problema, vamos lá? Eu vou ler para vocês. Hoje, Luísa
trouxe 502 tampinhas e nós juntamos 56. Quando eu falo nós, é juntando a tampinha dos outros colegas da sala e as que eu levava também. Então, a Luísa trouxe 502 tampinhas e nós juntamos 56 tampinhas. Quantas tampinhas colocamos na coleção hoje? Então, olha só, é verdade, teve um dia que essa menina trouxe 502 tampinhas e olha aqui a imagem das tampinhas. Para contar essas tampinhas deu muito trabalho, mas o que nós fizemos? Nós fomos organizando em cima da mesa em fileiras de 10 em 10. E aí depois fomos contando de 10 em 10 e colocando no saquinho para levar lá para o quadro o valor de lugar. Então, vamos pensar aí no raciocínio desse problema, né? É uma ideia simples, as crianças compreendem essa ideia muito bem, que é a ideia de juntar, né? As 502 tampinhas que a Luísa trouxe, mais as 56 tampinhas que o resto da turma trouxe. Vamos juntar uma quantidade à outra. E agora, só mais um probleminha de exemplo. Eu tenho muitos, mas infelizmente não dá para compartilhar todos com vocês. E olhem só, gente, a quantidade de tampinhas que nós conseguimos juntar. Eu vou ler para vocês o probleminha. Nossa coleção tem 2.140 tampinhas. Juntando as de hoje, quantas ainda faltam para completar 3.000? Nós já tínhamos feito um problema anterior, né, onde determinava essa quantidade de tampinhas de hoje, que foram 558 tampinhas. Então, nós pegamos o que nós tínhamos na coleção, que era 2.140 tampinhas, e juntamos as 558 tampinhas que as crianças tinham trazido hoje. Ficamos com 2.698 tampinhas. Para isso, usamos a operação do campo aditivo, adição. Mas, lembra daquele outro problema que eu mostrei anteriormente, da ideia de completar? Novamente, eu trouxe essa ideia aqui. Eu sempre trazia essa ideia, porque muitas crianças tinham dificuldade de assimilar essa ideia de completar. E aí, quantas que nós iríamos precisar ainda para completar, né? Para chegar até 3.000 tampinhas. Para isso, nós precisávamos fazer uma operação do campo aditivo também, uma operação de subtração. Nós precisávamos pegar 3.000 e retirar 2.698 tampinhas. Eu gostava muito de utilizar esses números que tinha 000, porque as crianças também tinham dificuldade na operação de subtração, em fazer operações de subtração, em que elas tinham que tirar uma quantidade de zero, né? Aí eu acabava e aproveitava esse momento para trazer à tona aquela necessidade de desagrupar, né, que a gente costuma falar, pedir emprestado. E como elas tinham lá na sala o quadro valor de lugar, elas conseguiam compreender muito bem essa ideia de desagrupar para poder tirar, por exemplo, o número 8 do zero, né, que estava lá em cima. Elas precisavam pegar lá no número vizinho, desagrupar, passar o número para a dezena, né, para aquele número que estava lá no final, para, enfim, poder tirar 8 de 10 e não 8 de 0, tá? Então, eu aproveitava muito o momento da operação, né, da resolução do problema, para ensinar também as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, esse é o último probleminha que eu iria trazer para vocês. Então, agora concluindo, essa foi uma proposta de trabalho, né, para trazer significado para o trabalho pedagógico em relação
a resolução de problemas. E eu acho, assim, a minha avaliação no final disso tudo é que foi um projeto vitorioso, porque a maioria das crianças compreendiam bem como resolver um problema, né? Elas liam e entendiam o que precisava ser feito, né? E de quebra também, né? Nós trabalhamos esse quadro valor de lugar e elas aprofundaram o conhecimento delas em relação ao nosso sistema decimal, né? De numeração. E foi assim um ano muito rico de trabalho, sabe? Eu repetiria novamente isso se voltasse para uma turminha de terceiro ano. Eu acho que esse trabalho, ele fica bem numa turma de segundo ano, e aí nós vamos ter que adequar, né, os problemas ao nível que estão as crianças. Cabe bem também numa turma de quarto ano e talvez de quinto, eu não sei bem se de quinto, mas talvez vai depender também de uma adequação dos problemas para o nível das crianças, tá? Foi muito bacana fazer esse projeto. E aí, gente, eu não tinha pensado inicialmente sobre, assim, o que fazer, né, com essa quantidade de tampinhas. Vocês viram ali no problema que nós conseguimos juntar mais de 3.000 tampinhas, né? E aí, no final do ano, eu acabei doando essas tampinhas para as professoras da educação infantil, para que elas usassem como material de contagem, né? Foi bastante útil para elas essa quantidade enorme de tampinhas. Mas uma opção que eu dou agora é, por exemplo, trazer para o começo do projeto, né, quando a gente propõe para as crianças essa ideia de juntar tampinhas, de fazer uma ação solidária com essas tampinhas, porque solidariedade a gente também ensina na escola. Tem muitas ONGs que recebem tampinhas, porque a tampinha é um plástico duro e tem valor de mercado. Então, essas ONGs recebem as tampinhas para venderem, né, e comprarem algumas coisas que necessitam. Eu conheço aqui no Distrito Federal ONGs que cuidam de animais abandonados na rua e que recebem essas tampinhas. Tem ONGs também que eu não conheço, mas já ouvi falar, que recebem doações de tampinhas para comprar cadeira de rodas, né, para pessoas com deficiência e que não tem condição de comprar cadeiras de rodas. Então, a gente pode atrelar esse projeto de matemática a uma ação social também, que é de extrema importância que a gente traga para o ambiente escolar esse ensino da solidariedade, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, viu? Saúde e felicidade para todos. Beijos!